causavam em Jesus uma dificuldade respiratória terrível. Se Jesus teve um pneumotórax, se Jesus teve um derrame pleural, situações que acometem o pulmão, um edema de pulmão, pelas pancadas que ele tomou nas costas com uma azorrague, que batia e trazia flechas de carne das suas costas, Jesus não tinha, fisicamente falando, condições de dar um grito. Mas Mateus disse que ele gritou, Marcos disse que ele gritou, Lucas disse que ele gritou, João, quando comenta os minutos finais, ele diz assim: Mateus já disse que foi um grito, Marcos já disse que foi um grito, Lucas já disse que foi um grito. Eu vou dizer qual foi o grito. E é isso que está escrito no versículo 30. E tendo tomado vinagre, Jesus disse: está consumado. João diz que ele disse, mas os 13 evangelistas já disseram que ele gritou. Diga comigo: Jesus gritou, está consumado. Isso tem tudo a ver com a gente. Por quê? Porque essa expressão está consumada é uma expressão técnica para pago, quitado, resolvido. É um termo usado para resolver a questão de uma dívida. Toda vez que uma dívida era totalmente paga, aparecia a expressão tetelestai, que foi o brado que Jesus deu na cruz em grego. Eu paguei. Eu digo sempre que enquanto Jesus está na cruz sangrando, existem algumas visões de Jesus na cruz. Os discípulos veem o seu mestre sangrar, Maria vê seu filho sangrar, os romanos veem um louco que está tentando ganhar fama, já conseguiu arrastar um número grande de pessoas para a sua loucura. Os judeus veem um blasfemo que está se intitulando Deus e tomando para si o mérito de divindade. Deus, o Pai, vê o seu filho. Os anjos veem o seu Senhor. Todas as visões de Jesus na cruz são sobremodo importantes, mas nenhuma é tão impactante como a do inferno. O inferno, vendo Jesus na cruz, o seu sangue escorrendo, não é a mera visão de um homem de 33 anos sangrando à beira da morte. O que eles estão vendo? O inferno consegue visualizar o sangue do Cordeiro de Deus cobrindo o globo da terra que estava preto por causa do pecado, e à medida que esse sangue vai passando pelo globo da terra, ele vai apagando o pecado dos homens. E eu digo isto porque quando Paulo escreveu à igreja em Colosso, no capítulo 2, versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo disse que ele pegou a cédula de dívida, que em suas ordenanças nos era contrária em muitos aspectos, mas ele gravou-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs à vergonha, triunfando deles na cruz. Então essa ideia poética e romântica que alguns pregadores criaram ao longo dos anos, que enquanto Jesus estava pendurado na cruz, na sexta-feira, o inferno estava em festa, é balela. O inferno não comemorou a crucificação, porque enquanto o sangue de Jesus era derramado, eu imagino que eles conseguem ouvir o ecoar da voz de João, quando se encontra com Jesus no primeiro momento. João bate o olho em Jesus, João 1,29 diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus está sangrando, o inferno sabe que um sacrifício para perdão e remissão de pecados está sendo feito, e todo o argumento do inferno contra os homens está sendo tirado da sua mão. Até que o diabo podia dizer: pecador, daqui para lá. Ele ouve Jesus dizendo: eu paguei. Até aqui ele podia dizer: sujo. A partir daqui ele ouve a voz de Jesus dizendo: eu limpei. Até aqui ele podia dizer: caído, perdido, condenado. A partir daqui ele ouve Jesus dizer: eu limpei, eu salvei e perdoei. O inferno não tem armas contra nós. Aleluia! Olhe para alguém e diga: pago. Talvez para muita gente aqui isso não signifique nada, mas para quem sobrevive com peso de culpa, de pecado, ouvir que está perdoado é um remédio para a sua alma. E eu estou dizendo que você está perdoado, porque é isso que a Bíblia diz, que você está perdoado.
Porque Jesus não disse, eu estou pagando. Ele disse, eu paguei. Aleluia. Quitado. Resolvido. Eu preciso voltar um pouco. Os escritor aos Hebreus, o livro de Hebreus é o principal livro que está sobre o sacerdócio de Jesus. No capítulo 4, nos versículos 2 e 3, ou 3 e 4, está escrito assim, falando sobre expiação, perdão de pecado no Antigo Testamento. Nesses sacrifícios, faz-se comemoração de pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes, se puder colocar na tela aí, eu vou agradecer. Hebreus 4, 2 e 3. Nesse sacrifício faz-se comemoração de pecados, porque é impossível que o sangue de bodes e touros tire pecado. O escritor está dizendo o seguinte: na antiga dispensação, quando o homem pecava, para ele conseguir se relacionar com Deus, um animal morria. O sangue desse animal era derramado e uma cobertura era colocada em cima do pecado. Essa cobertura era temporária, transitória. Ela tinha uma validade de um ano. Um ano depois, o homem pecava de novo. Ele precisava repetir esse sacrifício, a fim de que o seu pecado fosse coberto. Quando no capítulo 9, o escritor aos Hebreus fala sobre a expiação do Novo Testamento, ele diz assim: mas na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O que Jesus está dizendo é: eu não vim, 4, 9 não, 4, 3 e 4, ou 4, 2 e 3. Estou com a Bíblia nova, a Bíblia nova é uma luta. Quando o escritor aos Hebreus diz que na consumação dos séculos ele se manifesta para aniquilar o pecado, ele está dizendo assim: o problema do pecado foi resolvido no sacrifício de Jesus. Então, na antiga aliança, o homem pecava, oferecia uma oferta e o pecado era coberto. Isso gerava entre ele e Deus uma certa paz, porque Deus olhava e via a cobertura. Mas um ano depois ele precisava renovar o sacrifício para que a cobertura fosse renovada. Olhou para Jesus e disse: o nosso problema vai ser resolvido com o Senhor, porque tu é o Cordeiro de Deus que tu não cobre o pecado, tu tira o pecado do mundo. O escritor aos Hebreus disse: lá atrás a gente tinha que entregar o animal morrer e ter uma cobertura. Agora não, ele se manifestou de uma vez para aniquilar o pecado. Então Jesus, ele não ameniza o problema do pecado, ele resolve o problema do pecado. Nós é que temos problema com o perdão que Deus concede aos outros. Uma prova disso: se Jesus alcançar através de qualquer crente aqui um pecador que está lá fora, imagine um traficante, uma troca de tiros, caiu ali na porta, sangrando, com a mão no tiro, ofegante, à beira da morte. Qualquer crente da Efatá para do lado do bandido, fala de Jesus para ele agonizando, confessa Jesus como seu Senhor, Salvador, se arrepende. Eu te pergunto, esse cara está salvo ou vai para o inferno? Salvo. Todos nós concordamos que Jesus pode salvar, não importa a vida que ele viveu antes. Mas pastor, a vida inteira de pecado, sim. E salvo? Sim, salvo. Você consegue acreditar que ele está salvo. Mas o seu irmão, que canta com você, cultua com você, ceia com você, se ele pecar hoje, você coloca uma etiquetinha nele. Aquilo ali não presta não. A mãe diz para a da filha da outra irmã que canta com ela no departamento: não anda com essa menina, que essa menina não vale nada. Sabe por que a gente faz isso, irmãos? Porque nós acreditamos mais na salvação do ladrão da cruz do que na salvação dos nossos irmãos do lado. Eu quero entender que evangelho é esse que perdoa os de fora e condena os de dentro. Eu quero entender que evangelho é esse que mata o irmão do lado, mas pega a pessoa mais suja lá fora e diz: você está limpo. O mesmo sangue que limpa qualquer pecador limpa o irmão que está do seu lado. Jesus deu várias lições sobre perdão, e uma das lições mais fortes de perdão que Jesus deu está em Marcos capítulo 16, versículo 7. A Bíblia diz que Jesus, numa noite de ceia, disse para Pedro: Pedro, você vai me negar. Você vai me negar. E Pedro disse: Senhor, eu vou contigo até a morte. Desculpa pessoal da mídia, mas eu não consigo escapar. Pedro, tu vai me negar. Eu vou morrer contigo, Jesus. A Bíblia diz que logo que Jesus foi preso,
Jesus está na mão dos sumos sacerdotes. Pedro está acompanhando de longe Jesus. Uma criada o vê e diz: você era um deles. Pedro diz: eu não. Num segundo momento: você andava com ele sim, eu te vi. Eu não. Você não pode negar. Você tem o perfil deles. E a Bíblia diz que sobre juramentos Pedro disse: eu não faço parte do grupo dele. O galo cantou e Pedro lembrou-se das palavras de Jesus: você vai me negar. A Bíblia diz que Pedro começou a chorar amargosamente. Sabe por que Pedro chorava? Por causa da culpa. Pedro se lembrou que ele era o discípulo da intimidade. Os momentos mais importantes da vida e ministério de Jesus, quem estava? Pedro, Tiago e João. Sabe o que a culpa dizia para ele? Você não merecia esse lugar. Você pegou. Quando ele curou a filha de Jairo, só ficou os pais, você, Tiago e João. Você não merecia essa intimidade toda. Você negou. Pedro, na transfiguração, lembra? Moisés, Elias e o Jesus glorificado. E você disse: passamos 3 tendas, bom é estar nesse lugar. Pedro, ninguém teve essa oportunidade. Você viu isso. Pedro, no Getsemane, tu é o amigo da intimidade, mas você negou. A culpa dizia para Pedro assim: é impossível você ser restaurado. Porque se tem uma coisa que um verdadeiro crente tem, é problema com o pecado. Ele não consegue pecar e ficar em paz. Ele pega e não dorme. Ele pega e não come. Ele pega e você olha para o semblante dele, ele está riado. O pecado descaracteriza. Pedro já não era mais a mesma pessoa. Jesus morreu. Eu penso que foram as 2 piores noites da vida de Pedro. Ele conviver com a voz de Jesus dizendo assim: você vai me negar, você vai me negar. E ele batendo o pé no chão dizendo assim: eu não nego. Porque se tem uma coisa que muita gente tem a convicção de que ama muito a Deus. Deus nunca pediu para que você tivesse convicção de que você o ama muito. Mais importante do que ter certeza de que ama a Deus é você ter certeza que você é amado por Ele. Porque se você souber muito do seu amor, você pode descobrir que você não ama tanto assim. Mas o amor dele nunca falha, ele sempre ama muito. Aleluia. Tem verdades que são profundas, mas que a gente ignora. Quer ver uma delas? Não há nada que você faça que Deus chame menos. E também não há nada que você faça que Deus chame mais. Ele simplesmente te ama. Jesus é crucificado, domingo de manhã Jesus ressuscita. Jesus ressuscitou, Marcos 16, 7. Tem um anjo lá, pastor, no sepulcro. E ele fala para o anjo assim: eu estou indo para a Galileia. Vai vir uma galera aqui me procurar, algumas mulheres. Diga a elas que eu me adiantei, estou indo para a Galileia e quero me encontrar com Pedro e os discípulos. Jesus diz assim: dizei a Pedro e aos discípulos que eu vou adiante deles para a Galileia. Jesus foi negado por Pedro na sexta-feira. É domingo de manhã, Jesus ressuscitou e deixou um recado com o anjo: avisa as mulheres que eu estou indo para a Galileia me encontrar com os discípulos e com Pedro. Uma perguntinha: Pedro era discípulo? Pedro era discípulo? Sim. Então quando Jesus disse dizei aos discípulos, isso incluía Pedro. Então por que Jesus disse dizei aos discípulos e a Pedro? 2 pensamentos eu tenho. O primeiro: ele não faz mais parte do grupo, ele negou. Discípulos fazem isso com a gente. Negou não merece mais, caiu não merece mais, desviou não merece mais, foi embora não merece mais. A vaguinha que ele tinha aqui, ele perdeu. E olha que ele se sentia um crente, hein? Pedro, sempre era ele que falava, sempre tinha uma coisa para dizer, sempre tinha alguma coisa para oferecer. Eu sabia que ele não era isso tudo. A gente fala isso. A gente faz isso. Pedro poderia ser excluído pelo grupo. É uma hipótese. A segunda: ele se excluir. Porque se tem uma coisa que a consciência faz é maltratar quem pegou. A consciência dele dizia assim: não, tu sabe que acabou para você, né? Esquece esse negócio de pregar, de cantar, de ser obreiro.
ser pregador. Você negou que não foi uma vez, você negou 3 vezes. Só que as mulheres estão à porta do sepulcro e o anjo diz assim: ó, ele ressuscitou, não está aqui não, mas ele deixou uma mensagem. Ele mandou dizer para os discípulos e para Pedro que ele está indo para Galileia esperar vocês. Eu imagino a cara das mulheres assim: os discípulos eu entendo, mas Pedro, será que Jesus não lembra o que ele fez na sexta-feira? Ele negou 3 vezes. É mais fácil matar quem já está mal. É mais fácil dar um chute e falar assim: ó, eu sabia que você era, essa santidade toda não era santidade. Sabia que você não era tão crente como você se apresentava. Porque dizer assim: Pedro, tu caiu na sexta, mas no domingo eu estou te esperando na Galileia. Aleluia. Nós não fazemos isso, irmãos. Jesus se encontra com Pedro. Se sou eu que encontro, eu faria questão de lembrar. Lembra que na última ceia eu falei que você ia me negar 3 vezes? Qualquer um de nós faria isso aqui. Eu avisei. A gente gosta de usar essa expressão. Eu te avisei. Eu falei que tu ia negar. Fala alguma coisa agora. Jesus encontra com Pedro. Não foi isso que o senhor colocou no status, foi, pastor? E pergunta a Pedro assim: Pedro, tu me amas? Diga para alguém: quando Jesus te perdoar, ele não vai voltar no assunto. Esse negócio de voltar no assunto é coisa nossa. Jesus encerra o assunto. Pedro, tu me amas? Pedro com vergonha. Antes eu era tão afobado, eu falava tanta coisa. Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? Segunda vez. Senhor, tu sabes que eu te amo. Fica difícil de falar, né? Eu já vacilei tanto. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. E tu sabes que eu te amo. Qualquer pessoa podia dar a mão de Pedro, afinal de contas ele acabou de negar 3 vezes. Mas quando Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o amava, nenhuma vez Pedro disse: não, não te amo. Todas as vezes ele disse: Senhor, tu sabe. Porque tem gente, irmão, que peca, mas ama. Você não sabe a luta que tem que gente trava para estar aqui sentado na mesa hoje para cear. Não cabe a nós pegar Pedro e tirar do grupo. Não cabe a nós excluir Pedro. Não cabe a nós dizer que Pedro não merece. Nós precisamos olhar para o Cristo dizendo, dizer aos discípulos, dizer a Pedro: pode até se desprezar pelo seu passado, pelos seus erros, pelo seu pecado, mas tem um Jesus que olha para Pedro: para mim, você continua no grupo. Tem um lugar aqui para você. Eu não sei quanto tempo você convive com Pedro de culpa, de pecado, mas essa noite de ceia deve estar quebrando as amarras e visões do pecado e dizendo: a mim te liberar, vive a tua vida em paz. Eu vou dizer para você o que Jesus disse para o paralítico de Marcos capítulo 2: filho, perdoados estão os teus pecados. Glória a Deus. Talvez nunca ninguém te disse que seu pecado está perdoado, mas eu preciso dizer que está. Por causa do sangue, pô, então a gente para de cantar. A gente canta o tempo inteiro. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue, carmesim, pelo sangue. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue somos redimidos, sim, isso significa limpo. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador. Tema do bom pregador, o Calvário.
O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça. Não, a gente vai ter que parar de cantar. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente purificas também, ó Jesus. Sim, editor do pecado, que maravilha de amor, pois que só se você acredita que o perdão está liberado, canta. Depois de perguntar 3 vezes, tu me amas, tu me amas, tu me amas, sempre dizendo assim: agora apacenta as minhas ovelhas. Sabe por que Jesus pega, depois de ele pegar 3 vezes, pergunta se ele o ama e depois diz: apacenta as minhas ovelhas? Para que todo pastor aprendesse a lição. Aprenda a ser misericordioso, Aleluia. porque você também precisa de misericórdia. Pedro, você aprendeu a lição do perdão? Replica, pede. Quando encontrar alguém mazelado igual você estava, levanta do chão, dá a mão, restaura. Nós estamos vivendo, irmãos, o último tempo da igreja sobre a face da terra. E a nossa luta contra o pecado é uma realidade. Nós não podemos tratar pecado como se não fosse pecado. E não é porque o perdão está disponível que a gente vai viver uma vida de bagunça. O escritor aos Hebreus diz que se nós pecarmos voluntariamente depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, não resta outra expectativa a não ser inferno. Mas tem gente que luta contra o pecado. E a esse Jesus sempre diz: se arrependeu? Caminha. As meninas cantaram, as meninas não, o ministério de louvor: esse não é o meu fim. Eu falei: Pedro, quem diria que esse cara seria restaurado? Ah, não está o suficiente para você, então lembra da mulher pega no ato? Sabe o que ele dizia? Pecou. E se pecou, tem que morrer. A gente continua fazendo isso. Pecou, tem que morrer. E a lei diz isso mesmo. Os opositores de Jesus, tudo com pedra na mão, empurraram Jesus com a lei e diz: a lei de Moisés não é a gente, ela que diz que essa mulher tem que morrer porque ela foi pega no ato de adultério. Olha que pecado grave. E tu? Que dizes? Jesus não disse nada, irmãos. A lei já dizia. Jesus abaixou e começou a escrever na areia. Eu não me atrevo a dizer o que ele escreveu. Alguns usam um texto de Jeremias para dizer o que ele escreveu, mas a Bíblia não diz. A Bíblia diz que ele se abaixou e começou a escrever na areia.
Sabe o que Jesus deu para os acusadores daquela mulher? Silêncio. A mulher tinha certeza que daquele dia ela não passava. Jesus abaixado, escrevendo na areia. Eles com pedras na mão, prontos para atirarem sobre aquela mulher. De repente Jesus diz: vocês estão tudo certo. A lei diz que tem que tacar pedra mesmo. Mas antes que vocês comecem a atacar, só quero fazer uma observaçãozinha. Quem não tiver pecado, atira primeiro. Sabe o que Jesus fez? Vocês estão no banco de juízes hoje. O papel de vocês é condenar. Agora eu vou trocar as cadeiras. Senta no banco dos réus e vê se você não deve alguma coisa. Jesus os obriga a visitar o seu passado. Eles começam a lembrar os seus pecados. Vai dando vergonha. Eles vão largando a pedra e vão indo embora. Porque a única diferença entre essa mulher e eles era uma. O da mulher foi exposto. O deles era o outro. Sabe o que Jesus fez? Se vocês acharem que tem moral para apedrejar essa mulher, podem começar a tacar pedra. Quem taca pedra? Ninguém. Nós sempre teremos uma pedra na mão, até Jesus nos lembrar que mais que uma pedra, nós também temos pecado. Para que essa mensagem, pastor? Para você olhar o teu irmão com misericórdia. Para você não pensar que é mais santo que ele, mais santo que ele, mais salvo que ele, mais amado que ele, mais digno que ele. Porque se nós falarmos de dignidade aqui, ninguém teria. Nós estamos aqui por causa dos méritos de Cristo. Se não fosse o sangue de Jesus, ninguém aqui escapava. Você acha que esse terninho, essa gravata bonita engana Jesus? Ele sabe, irmão, que eu sou tão pecador quanto você. O título pastor que vem antes do meu nome não me faz mais salvo. Me existe mais, mas não faz de mim melhor do que ninguém nada. Pecadores. Se não fosse o sangue da cruz, ninguém, eu disse ninguém aqui escapava. Eu quero ver quem tem moral aqui para chegar diante de Deus e dizer assim, ó, eu mereço, ninguém merece. Paulo, eu disse Paulo, disse assim, ó, os pecadores, eu sou o principal. Abaixa a tua bola, olha para a cruz e agradece pelo sangue. Olha para essa mesa, e quando o pastor partiu o pão, ou falar, e tendo, e partindo o pão, e tendo dado graças, partiu o pão e disse, lembre que esse corpo que foi moído no Calvário, por causa do teu, foi por causa dos nossos pecados, e é por causa do perdão dos nossos pecados que nos foi oferecido pelo sacrifício de Jesus, é que nós estamos aqui. O mesmo Jesus que restaurou Pedro, restaura você. Eu quero te dizer que você pode estar no fundo do poço, a misericórdia te alcança lá, te tira de lá e te traz para cá. Aleluia! Perdão, fique de pé.